Nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Tudo bem, governador? Como é que vai o senhor? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Tudo maravilhoso, graças a Deus. Fica aí meu agradecimento a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e a vocês que fazem essa maravilhosa bancada. Tem moral para falar sobre ICMS no combustível, porque foi um governador que reduziu o valor da alíquota aí por conta dessa pandemia, essa escalada de preço, né? Muito caro o valor do litro do combustível que está afetando a nossa economia, a nossa inflação. O presidente da Câmara está propondo uma mudança nesse cálculo aí. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão, hein, governador? Olha, eu acho que redução de tributos é sempre muito bom para a sociedade e é bom para o desenvolvimento. Aqui no Distrito Federal nós baixamos vários impostos, acabamos com vários tributos que existiam e só está ocorrendo o crescimento da economia aqui na nossa cidade. Então, em várias áreas aqui, o que nós tínhamos visto foi um aumento de arrecadação em virtude da diminuição do tributo, porque há um aumento no consumo da população da cidade. Então, isso tem sido muito salutar. Nós acabamos com a DIFAL, que era uma diferença de alíquota que existia aqui no Distrito Federal, reduzimos vários tributos e a gente continua nessa toada. Sempre que for possível, nós vamos diminuir os tributos aqui na nossa cidade, proporcionando à população um consumo maior e mais satisfação no momento da compra. Governador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, governador, o senhor foi o primeiro governador a adotar medidas restritivas em relação à Covid lá atrás, no início da pandemia, determinando o encerramento, a suspensão de atividades escolares, uma série de medidas. E aí eu queria saber o senhor o seguinte, agora que a gente observa uma redução em todo o país, né, no número de óbitos, que é o número que mais importa, o número de casos, olhando para trás, governador, algum motivo de arrependimento? Tem alguma coisa que o senhor decidiu e hoje se arrepende? Olha, eu poderia ter feito melhor, poderia ter sido mais ou menos radical nessa ou naquela medida. Qual o balanço que o senhor faz de tudo que até agora foi possível realizar pelos gestores públicos, mas no caso particular do Distrito Federal no combate à pandemia? Cláudio, eu acho que as medidas foram extremamente adequadas, tanto que existe um reconhecimento, inclusive, da classe empresarial. Eu já fui homenageado nesses últimos 60 dias por quase todos os empresários do Distrito Federal. Quer dizer, os que mais sofreram reconhecem a necessidade que houve na tomada das medidas. Tem uma medida só que eu me arrependo de ter tomado, foi ter diminuído os leitos quando houve aquela primeira baixa ali no final de 2020. E aí eu fiz uma redução de leitos, transformando eles em leitos para atendimento à comunidade, leitos para cirurgias eletivas, e aí logo em seguida nós tivemos um aumento da Covid e eu não estava preparado naquele momento. Então, meu arrependimento só é nesse sentido, de ter diminuído os leitos Covid no momento em que a gente acreditava que ela já tinha passado e que iria realmente diminuir. Mas no restante eu acho que todas as medidas foram adequadas, existe um reconhecimento da população em geral e do empresariado, inclusive aquele do setor de serviços. Hoje existe uma retomada forte dessa atividade econômica e todos eles entendem que foi necessária realmente as medidas adotadas. Governador, Sônia Blota, um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes. Orgulho para nós todos, Sônia, você aí. Muito obrigada. Governador, agora falando um pouquinho na seara política, foi ventilado na mídia, nos bastidores aí, efervescentes de Brasília, né, que o senhor poderia deixar o MDB para disputar a reeleição ao Palácio do Buriti e que poderia também se filiar ao Progressistas, inclusive por sua proximidade com o Ciro Nogueira. E com a possibilidade de filiação do presidente Jair Bolsonaro, de quem o senhor também é próximo ao Progressistas. Procede, governador? Não, de modo algum. A minha amizade com o Ciro é uma amizade de muitos anos. Ainda na época que votava lá no Piauí, já tinha uma proximidade muito grande com o Ciro, mas eu tenho um ambiente bastante confortável dentro do MDB, é um partido que me respeita, o presidente Baleia trata as minhas demandas com todo carinho, eu tenho uma aceitação com todas as lideranças do MDB, a partir do presidente Sarney, o nosso querido Eunício, todos os líderes, Romero Jucá, todos eles têm um respeito muito grande por mim dentro do partido e eu vou seguir filiado ao MDB até que ele queira, entendeu? Eu não tenho nenhuma motivação para sair do MDB. E existe ainda um outro fato, Sônia, muito importante aqui no Distrito Federal,
é que existe uma memória afetiva da população, em especial a mais carente da nossa cidade, no que diz respeito ao MDB. Eles têm uma memória ainda do ex-governador Joaquim Domingos Rodrigues, e isso nos traz, até pelo jeito que eu trato a população, eu sou uma pessoa de hábitos muito simples, então isso traz uma memória muito importante para as eleições do Distrito Federal. Eu estou confortável no MDB, vou continuar por aqui, não deixo de gostar do Ciro. Entendo que o grande partido, o PT, tem mostrado isso. Governador Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, está ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Para emendar a pergunta política, já a gente volta no ICMS, governador. O senhor acredita pessoalmente na viabilidade de uma terceira via na eleição 2022? Eu acredito e torço por uma terceira via. Nós temos nomes que estão circulando aí, como é o caso do Rodrigo Pacheco. Nós temos o nome dentro do próprio MDB da Simone Tebet. Eu acho que nós temos como construir, sim, uma terceira via e sair desse fla-flu que existe entre Bolsonaro e Lula, que tem feito tanto mal ao país. Isso não tem ajudado, nós temos um país dividido, quando era para ter um país unido em torno das bandeiras que precisam ser levadas adiante. O Congresso Nacional quase que paralisado por conta dessa demanda política que existe. Nós temos que ter paz nesse país, pacificar realmente para que a gente possa caminhar rumo ao lugar que o Brasil merece no cenário internacional. Governador, o senhor tem sido, como é que eu diria, o senhor tem sido elegante, assim, digamos, no trato com o presidente da República, né? E a gente sabe aqui que o senhor tem uma preocupação muito grande, se comporta dessa maneira, em razão do fato de ser anfitrião, né? Afinal de contas, Brasília hospeda o governo federal, o presidente da República, os ministros, etc, etc. O senhor tem uma preocupação com relação a isso, de manter como anfitrião uma relação produtiva, proveitosa, enfim, civilizada com os hóspedes, entre aspas, aqui de Brasília. Mas isso tem se confundido frequentemente com apoio ao governo de Jair Bolsonaro. Queria que o senhor explicasse melhor essa atitude e também explicasse, aproveitasse a resposta, governador, explicasse o que é que o senhor vai se encontrar com o ex-presidente Lula. Os seus eleitores estão, assim, um tanto quanto curiosos para saber a motivação desse encontro. Eu sou aquele de hospedar as pessoas muito bem. Então eu faço isso com o presidente Bolsonaro, eu faço questão de deixar claro que não compartilho da maioria das ideias dele, esse caso do não uso de máscaras, essas questões relacionadas à vacina, a grande maioria das posturas do presidente eu sou contrário a elas, mas faço questão de tratar bem, como disse você, ele é meu hóspede aqui e eu trato bem os meus hóspedes, e ele me respeita muito. Tem demonstrado isso em todas as cerimônias em que comparecemos juntos. Os seus ministros têm tratado muito bem as demandas do Distrito Federal, então eu não vejo nenhum motivo para estar em pé de guerra, como é o caso dele com o Dória, que tem aí suas divergências explícitas. Eu trato bem e vou continuar tratando bem. E no que diz respeito ao jantar, que será hoje na casa do Eunício, eu fui convidado pelo meu querido amigo Eunício Oliveira, ex-senador pelo MDB e futuro candidato lá no Ceará, e eu entendo que é da política. Eu tenho pouco tempo que estou na política, mas é da política conversar. Então nós temos que ouvir as pessoas. Eu não conheço pessoalmente o presidente Lula, vai ser a primeira vez que nós vamos estar juntos. Eu quero ouvir quais são as ideias dele para o próximo ano, para que eu possa confirmar o meu pensamento. Nós estamos conversando com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, entrevista que está sendo reproduzida também na capa do portal UOL. Governador, vamos voltar à história do ICMS. O senhor é favorável ao ICMS porque tem uma situação mais confortável aí no Distrito Federal? Tem governador de estado e prefeito maluco fazendo conta aí e dizendo que essa história da média dos últimos 2 anos não vai fechar a conta nos estados e municípios. Há uma conversa entre governadores e prefeitos, cada um está lutando pelo seu. Como é que está essa questão, hein? Olha, essa proposta do presidente Arthur Lira, eu cheguei a expressar isso para ele ontem numa mensagem que encaminhei, ela realmente não tem pé nem cabeça. Nós tivemos esse ano já 9 aumentos consecutivos do preço da gasolina. Então, se você fizer uma média de 2 anos, você nunca vai conseguir chegar dentro da normalidade.
Então, se existe algum problema, ela está exatamente no lucro excessivo que a Petrobras tem dado a seu acionista majoritário e aos minoritários, atrelada aí uma política de aumento de preços que não tem nada a ver com a realidade. Afinal de contas, a gasolina é produzida aqui no Brasil e não é produzida em dólar. Então, a discussão está muito distante do que essa que vem sendo colocada em relação ao ICMS. O que nós temos que tratar é que a empresa Petrobras é uma empresa pública, é uma empresa do governo federal, é uma empresa que tem como acionista majoritário o governo federal e que vem fazendo uma política de lucros extremamente impensável do ponto de vista da racionalidade para um país que está tendo um aumento muito grande na taxa de inflação. Então, eles têm que repensar exatamente isso, a política que a Petrobras está fazendo. Ela só existe enquanto empresa pública e só se justifica enquanto empresa pública se ela vier para regular o mercado, não deixando acontecer o que vem acontecendo ao longo desses últimos anos. Agora, governadora, existe alguma coisa que também possa ser feita pelos estados? Eu pergunto porque a realidade é que há uma alta no preço internacional da commodity de petróleo. Isso está acontecendo no mundo inteiro e também no Brasil. E como a alíquota do ICMS incide sobre o preço final que chega aos estados do petróleo, os estados também estão arrecadando mais com o ICMS à medida em que gasolina, diesel e álcool ficam mais caros. Os estados não podem entregar um pouquinho disso aí também, governador? Eu sempre defendo que quanto mais se reduzir tributos, melhor, entendeu? Mas a situação econômica, por que passam também estados e municípios, não é muito favorável, porque nós tivemos aumento em quase todos os preços de nossos estados. Imagine você que as obras públicas, pelo menos as daqui do Distrito Federal, e não deve ser diferente nos outros locais da federação, tiveram um aumento nos materiais, cimento, ferro, tudo que você imaginar, a gente está tendo um aumento e estamos tendo que realinhar todos os nossos pagamentos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Não tem estado nenhum que está com as contas folgadas ao ponto de poder sair reduzindo tributo, como se pensa na cabeça do presidente Bolsonaro e dos seus assessores mais próximos. Pois é, governador, a gente volta agora então àquilo que o senhor estava explicando, que a Petrobras não deveria reduzir seus preços, já que o lucro está gigante. Mas aí a gente soma aí com o dólar nas alturas e o etanol também misturado ao combustível, jogando esse preço para cima. Queria ouvir do senhor a esse respeito, porque parece assim uma cadeia sem fim, né? O resultado disso, Sônia, você pode ter certeza, vai ser inflação nas alturas e quem paga as pessoas mais carentes. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. A inflação está batendo aí os 2 dígitos, coisa que não acontecia no Brasil há muitos anos, e isso certamente é um risco para toda a sociedade brasileira, porque a volta da inflação talvez seja o maior temor de todos. Nós temos aí os preços dos alimentos todos disparados, nós temos tudo o que você imaginar que diz respeito à produção no Brasil em alta, e não vejo nenhuma atitude do governo federal, através do Paulo Guedes, através das autoridades econômicas, para que a gente possa ter uma retração dessa inflação. Perigo muito grande para todos nós brasileiros. Governador, tem algum valor do ICMS que o senhor acha justo? Dá para igualar isso para todos os estados? É por aí que a discussão deve seguir nesse campo dos impostos? Olha, aqui no Distrito Federal nós estamos reduzindo para 25%, que era o preço anterior, que foi aumentado no governo anterior ao meu. Então eu fiz um compromisso de campanha que ia reduzir. Infelizmente não consegui fazer nos primeiros anos, exatamente por conta das dificuldades que passamos aí de pandemia, ninguém sabia como é que ia ficar a economia, e agora nós estamos colocando aí em 3 parcelas para diminuir. Eu acho 25% um preço justo, entendeu? Governador Ibanez Rocha, uso de máscara obrigatório em ambientes abertos. Qual é a posição do senhor a respeito disso nesse momento? O senhor já enxerga uma data para que esse uso deixe de ser obrigatório no Distrito Federal? Isso, né? Até atingir pelo menos 70% da população integralmente vacinada, a gente não pode pensar na retirada de máscaras, mesmo em ambientes abertos. A partir do momento que atingirmos essa marca de 70%, aí nós vamos colocar isso em avaliação. Qual que é o percentual hoje no Distrito Federal, governador? Hoje nós estamos com 50 e poucos por cento, em torno de 54%. A gente tem comentado muito isso, a gente tem comentado muito esse assunto por conta do carnaval que se aproxima. E Rio de Janeiro e São Paulo já se posicionaram aí que o carnaval vai ser aberto, que tudo vai estar melhor. Como é que vai ser aí no DF, governador? Eu estou
estou deixando para avaliar isso aí a partir exatamente do momento que atingimos 70% da população vacinada. Não acho que seja impossível, não. Eu acho que é possível, sim. A gente tem visto isso em outros países da Europa, temos visto isso, inclusive, em alguns exemplos nos Estados Unidos, e a gente tem caminhado, acho que nesse rumo, entendeu? Mas temos que atingir primeiro essa quantidade de pessoas vacinadas. Governador, o senhor se posicionou contrário à adoção em Brasília do passaporte vacinal, né? Essa coisa aí que alguns municípios, alguns estados no Brasil adotaram até para macaquear o que acontece lá fora, né? Aqui no Brasil não precisa de passaporte, é só ter vacina que as pessoas vão para a fila, né? Eu queria que o senhor explicasse isso. Por que é que o senhor se recusou a adotar o passaporte vacinal na capital do Brasil? Cláudio, eu acho que já foram tantas medidas restritivas que no momento onde você tem uma vacinação, onde você tem uma população extremamente educada no sentido de se vacinar, eu acho que não há necessidade de você criar mais uma medida punitiva à população. Então eu corro disso, tomo as medidas sempre com o coração doendo, sempre procurando causar o menor dano possível, e eu achei desnecessária essa questão do passaporte. Já basta as medidas que existem. No caso aqui dos nossos decretos, quando você tiver shows, ter o distanciamento, apresentação de vacinação ou de teste, no caso dos jogos da mesma maneira. Agora, para entrar num restaurante, para entrar numa farmácia, eu acho totalmente desnecessário. Governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, a minha última pergunta para o senhor. O senhor vai ser candidato à reeleição aí no Distrito Federal no ano que vem? Sou candidato à reeleição, já estou trabalhando por isso, estou visitando as comunidades, abraçando meu povo, e pode ter certeza que ano que vem eu estarei na disputa. O senhor foi um dos outsiders aí, né? Aquela palavra famosa da eleição de 2018. Essa eleição vai ser mais difícil em 2022? Certamente os adversários vão vir com tudo para cima, mas eu estou preparado para isso. Nós trabalhamos muito ao longo desses 3 anos e eu tenho certeza que a população vai saber reconhecer. E pelo que o senhor adiantou, com o seu partido? Com o meu partido, com o meu MDB. Governador Ibanez Rocha, obrigado pela entrevista aqui ao vivo para o Jornal da Bandeirantes. Gente, um bom dia de trabalho aí para o senhor e até a próxima entrevista. Valeu, um grande abraço.